Bom, meio dia que a gente grava, porque tem um pessoal que acompanha, né? Na internet. Amém? Vamos começar com oração. Amém? Pai amado, Pai Santo, nós queremos louvar a Ti, meu Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Pai. Pedir, meu Deus, Senhor abençoe, meu Deus, esse período, Pai, onde nós podemos estudar a Tua palavra, Senhor. Senhor, ministra o nosso coração, Pai, nos capacite, ó Pai, estamos aprendendo, meu Deus, cada vez mais e mais a Tua palavra. Senhor, fala conosco, nos ajuda, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, nós estamos estudando um livro de Provérbios, a gente já começou e nós já falamos sobre algumas coisas, o título, sobre que a maioria dos provérbios foi escrito por Salomão, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a data da composição de provérbios. Na realidade não foi, teve uma época, né? A maioria dos provérbios foi escrito na época do rei Salomão, mas eles foram juntados e colocados ali junto como um livro mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 250 anos após o reinado de Salomão, né? Bom, outra coisa, a questão de provérbio, a palavra provérbio, o nome provérbio, tem aquela ideia de um dito, ou de uma máxima, né? Mas ele não tinha só essa ideia de ser um dito popular, a gente não fala aquele ditado popular, né? Não, ele tinha a ideia também de expressar sabedoria que vem da parte de Deus no ensino, né? Ou tem uma frase muito interessante aqui, era usado não somente para expressar uma máxima, mas para interpretar o ensino ético da fé do povo de Israel. Então os provérbios, na realidade, eram ditos que refletiam ensinos da própria palavra de Deus, né, colocado de maneira, com frases, de maneira fácil de ser assimilado, fácil de ser memorizado, tá? O livro é escrito de forma poética, assim como Salmos, Eclesiastes, Jó, Cantares, tá? Vamos lá, o que mais que a gente ia ver aqui? A mensagem. Tá, a questão da mensagem de Provérbios. Qual é a mensagem de Provérbios? Na realidade, Provérbios, ele não tem um tema específico, né? Lógico, vai falar bastante sobre a sabedoria, mas ele vai falar de vários aspectos da vida humana. Tem conselhos para várias áreas da vida humana. Então a mensagem do livro, ela é relevante. Ela cobre todo o horizonte dos interesses práticos do cotidiano, tocando em cada faceta da existência humana. Então o que Provérbios vai falar? Provérbio vai ensinar o homem a ser honesto, a ser diligente, autoconfiante, bom vizinho, cidadão ideal, bom marido, bom pai, boa esposa. Ele vai falar sobre várias coisas, conselhos que Deus nos dá na sua palavra, de como que nós devemos proceder. A ideia de Provérbios, todos os conselhos, é que a sabedoria, ou ser sábio, né, é uma forma de você andar com Deus. Se você for sábio, você vai ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida diante de Deus. Essa é a ideia. Como é que eu posso ter uma vida reta? Uma vida, viver com sabedoria? Isso só é possível se eu estiver disposto a obedecer a Deus. Se eu estiver disposto a andar com Deus, diante de Deus. É interessante que quando nós pensamos em provérbio, o provérbio vai falar muito sobre sabedoria. E quando a gente fala de sabedoria, gente, sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Sabedoria tem a ver com vida, com vivência, com você viver a vida de uma maneira correta, sábia, você saber tomar boas decisões, boas escolhas. A sabedoria de Provérbios, ela coloca Deus no centro e não o homem, tá? No centro da vida do homem. Muitas vezes o ser humano eles colocam no centro, mas Provérbios ele traz essa ideia de que quem tem que estar no centro da nossa vida? Quem tem que estar no centro é Deus. Se Deus estiver no centro da nossa vida, da nossa existência, então provavelmente, muito provavelmente, né, nós vamos ter uma vida abençoada. Não é uma vida sem luta, sem dificuldade, mas é uma vida onde nós sabemos que lá na frente, né, ou no futuro, mesmo que nessa vida a gente tenha as nossas lutas, nós sabemos que no final, aquele que ama a Deus, aquele que teme a Deus, ele sempre vai ter uma esperança, ele sempre vai ter um futuro, né? É interessante que quando nós pensamos, a sabedoria expressa por Salomão,
no Antigo Testamento, Salomão foi considerado o homem mais sábio, né? Ela na realidade ela é plena em Jesus Cristo. Jesus Cristo era mais sábio que Salomão. O próprio Jesus ele diz assim, ó, lá em Mateus, ele diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão, mais sábio que Salomão. Jesus ele fala sobre a rainha de Sabá. Vocês já ouviram essa história lá? Quando a rainha de Sabá ela foi até o reino de Israel para ouvir e para fazer perguntas a Salomão, porque a sabedoria de Salomão ficou conhecida em todo o mundo daquela época, né, daquela região, né? E Jesus está falando o seguinte: olha, no final dos tempos ela vai se levantar junto com essa geração para julgar essa geração. Por quê? Porque ela foi ouvir a sabedoria de Salomão, e aquela geração onde Jesus viveu naquela época, eles não deram ouvido a Jesus Cristo. E Jesus é muito mais sábio do que Salomão. Ele é Deus. Então ele está fazendo uma comparação. Jesus faz uma comparação. Por quê? Porque Provérbios foi escrito por Salomão. Tem vários, vamos dizer assim, conselhos para a nossa vida, né? E com tudo isso, paz, querido, ele está dizendo o seguinte, né, que com tudo isso, né, naquela época eles foram lá para ouvir Salomão e ficaram assim encantados. E Jesus falando na sua época, nem todos deram ouvido. Nem todos ouviram a Jesus. Alguns sim, outros não, né? E essas pessoas que não ouviram a Jesus Cristo, que desculpa elas vão ter diante de Deus? O que elas vão falar? Ah, eu não sabia? Ah, pô, é que eu achei que não era? O que ela vai falar? Não tem o que eles falarem, né? É interessante, tem um autor que ele fala assim, no livro de Provérbios, a sabedoria é centrada em Deus. E mesmo quando é extremamente real e relacionada ao dia a dia, consiste da maneira inteligente e sadia de conduzir a vida no mundo de Deus em submissão à sua vontade. Ele está dizendo o seguinte: a sabedoria descrita em Provérbios, ela é voltada totalmente para Deus, para relação à nossa vivência com Deus. Quando ela fala de aspectos práticos da nossa vida, daquilo que nós fazemos na nossa vida diária, ainda assim ela traz a ideia de que ser inteligente, ser sábio, viver uma vida sadia, nós vivemos a nossa vida entendendo que vivemos num mundo que foi feito por Deus, que pertence a Deus, que tudo pertence ao Senhor, e vivendo obediência, submissão à vontade de Deus. Na realidade, Provérbios ele vai trazer essa ideia de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como assim? Aquele que teme a Deus. Por quê? Quem teme a Deus, obedece a Deus. Quem teme a Deus, faz o que é certo. Quem teme a Deus, vai conduzir a sua vida de uma maneira que agrada a Deus. Quem teme a Deus não vai agir com o seu próximo do jeito que Deus não quer que ele haja. Então, quem teme a Deus, vai ver uma vida com princípios. Princípios que vão ser benéficos para quem? Para a própria pessoa. Né? A própria pessoa abençoada, se ela teme a Deus e ela obedece a Deus, ela é a primeira beneficiada. Então, sabedoria é encontrar a graça de Deus e viver diariamente para Deus, em harmonia com a vontade, com os propósitos, com os mandamentos, com aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Isso é ser sábio. A gente pode fazer, a gente pode fazer todas as escolhas que quisermos na nossa vida, mas se nós estivermos andando fora da vontade de Deus, com certeza não tem problema. Com certeza a nossa vida vai encontrar dificuldade. Aliás, andando com Deus nós já temos dificuldade, imagina se a gente estiver andando sem Deus. Existe uma diferença. Sem Deus a gente está por nossa conta. Com Deus também vamos ter as lutas, mas com Deus ele vai estar ao nosso lado para nos ajudar. A palavra que é traduzida por provérbio tem aquela ideia de a sua origem, a sua raiz, aquela ideia de comparar, de se assemelhar. O provérbio tem muito negócio de comparação ou de contraste. Tipo assim, né? Por exemplo, deixa eu pensar um provérbio aqui. Deixa eu pegar um aqui para não falar de errado. Vamos ver se a gente pega um aqui e dá pra gente ver essa ideia de comparação. Vê? Aqui, ó, por exemplo, capítulo 15 de Provérbios. Tem um texto que diz assim:
O tolo despreza, Provérbios 15:5. Aliás, todo ele, mas eu vou ler só alguns. O tolo despreza a disciplina do seu pai, mas o que atende à correção mostra prudência. Então ele faz um contraste. Ele fala que aquilo que é tolo, o pai corrige e ele não faz caso, ele despreza. Mas aquilo que é prudente, ele ouve e obedece. Ele atende. Não é interessante? Se você pegar, por exemplo, o versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ele. Ele faz um contraste. Se a pessoa, sei lá, ela vem nervosa tudo e brigando tudo, eu já falo um monte pra ela, aí pronto, o negócio fica pior, né? Porque aí o cara já tá nervoso, eu já tô nervoso, e aí o furor fica pior, né? A situação piora. Agora, se a pessoa vem e você fala de uma maneira branda, às vezes aquela palavra que eu falei de maneira branda, ela desvia o furor. Às vezes a pessoa ela até se acalma. Então é interessante, né? Ele faz um contraste em algumas coisas. Por exemplo, ó, na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Está falando, o caminho da pessoa que anda errado desagrada a Deus, mas Deus ama aquele que anda em justiça. Então o que a gente vê em Provérbios? Provérbios tem muito essa questão de comparar. O que anda assim acontece isso, o que anda do jeito contrário acontece aquilo. O que faz dessa maneira agrada a Deus, o que faz de uma maneira contrária desagrada a Deus. Então Provérbios tem bem essa ideia de contraste, tá? A gente vai ver ali em Provérbios também as máximas, por exemplo, os ditos, né? Uma das coisas que nós falamos, né? Os ditos populares. É lógico que no caso de Provérbios não são apenas ditos populares, mas você já deve ter ouvido ditados populares, ou não? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não tem? Provérbios tem essa ideia, só que não é uma ideia assim, simplesmente de um dito popular. Provérbios ele traz para uma linguagem, tipo de ditos popular, ou de ditado, né? A palavra de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus, os aspectos da nossa vida. E por que ele faz dessa maneira? Porque é uma maneira fácil de memorizar. Tem coisa que, tem frases que são fáceis, ditados populares são fáceis de memorizar, ou não são? Você já viu um ditado assim? Quem fala demais dá bom dia a cavalo? Você já viu esse ditado? Não, não faz pra mim, né? Porque a pessoa fala, dali a pouco até o cavalo passou lá, bom dia. Fala até o cavalo. Aqui outro, quem lembra algum outro ditado? A gente vê ditados populares, eu estou falando que é bíblico isso, que tentam assim, expressar uma ideia que o povo, né, na sabedoria popular mesmo, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro. No espanhol tem, mas no português não hay. Como é que é em espanhol? A caballo regalado no se le mira el diente. Cavalo dado não se olha os dentes. Tem português também. Olha, sabe como é que é em espanhol? A caballo regalado no se le mira el diente. Em português tem também. Cavalo dado, em português a gente fala cavalo dado não se olha os dentes. Então é interessante. É um dito popular. No caso, você ganha, né? Que você ganha, você vai ficar, poxa. Cobrando, né? Tem que ser. Foi dado. Então é interessante. Isso são os ditados populares que revelam sabedoria popular. Né? Agora, quando a gente fala de Provérbios, ele revela a sabedoria de Deus, os princípios de Deus. Tá? O uso do livro, na realidade, no Antigo Testamento, né? Era usado para ensinar verdades espirituais para as pessoas de uma maneira prática, né? Por isso que o livro ele é relevante, ele é atual, porque se a gente lê os provérbios, por exemplo, né? Filho meu, né? Não despreze a correção do seu pai ou da sua mãe. Será que isso aí só foi para aquele tempo? Ou será que isso é válido para hoje? Né? Você não desprezar quando o seu pai está lhe corrigindo para o seu bem. Isso é algo que é válido para hoje. Né? Ou, quando eu falo, por exemplo, da humildade, nós sermos humildes. Isso é algo que é válido para hoje. Né? E a gente vai ver muitas coisas desse tipo. Tá? Trata-se de um livro de disciplina. Toca em cada departamento da vida e demonstra que ela é o alvo do interesse de Deus. Deus se importa com a nossa vida. Entendeu isso? Deus se importa com a nossa vida. Então, se Deus se importa com a nossa vida, Ele vai deixar claro como que Ele deseja que nós vivamos. Não é assim? A gente tem os filhos, a gente não aconselha?
Filho, não faz isso. Ó, cuidado com quem você está andando. Quem já viu isso? Tem aqui também, diga em antes de quem és. É um ditado. Né? Então é interessante. Provérbios vai ter essa ideia. São conselhos, são ditos realmente para ensinar, para mostrar, né, aspectos práticos da vida. Tá? A sabedoria não consiste apenas de a gente, sei lá, por exemplo, tem gente que gosta de ficar admirando, né, o céu, a natureza, ou tem gente que admira até mesmo as escrituras, mas ele vai um pouquinho além, tá? Sabedoria tem a ver com uma relação com Deus, onde eu reconheço que Deus sabe mais do que nós. Por isso que a Bíblia diz assim, em Provérbios mesmo, confia no Senhor, confia em Deus, e não tropeça, não estribe no teu próprio entendimento. Tem gente que pensa que é sábio. Por que eu falo pensa que é sábio? Pensa que é sábio porque às vezes pensa que é mais sábio que Deus, ou mais inteligente que Deus. E não é. É tolice eu achar que eu sou mais inteligente ou mais sábio que Deus, ou não é tolice? Seria a mesma coisa pensar, como é que eu posso achar que eu sou mais sábio que Deus, se Deus sabe tudo? Se Deus conhece tudo, se Deus conhece o futuro, se Deus não peca, se Deus é perfeito. Eu posso lá fazer minhas escolhas. Eu posso errar nas minhas escolhas, ou não posso? Posso escolher para um lado, para o outro. Posso tomar um rumo achando que vou chegar no lugar e não chegar. Já aconteceu isso comigo andando de carro. De repente você pega uma rua, você imagina assim, se você pegar essa rua aqui, vai dar não sei aonde. É um Japão esquisito, né? Você pega uma rua, de repente você dá para um lugar que não tem nada a ver onde você achou que ia dar. A rua acaba. Ou a rua acaba, nem me fala isso aí. Eu sou craque disso aí, eu fico doido. Você pegar uma rua, peguei esses dias uma rua lá, virei, pensei, se eu virar, vou chegar e vai sair na avenida. E a avenida tava lá, mas a rua acabou. Eu falei, não acredito, vou ter que botar de ré, tive que botar carro de ré. Por quê? Porque nós tomamos o caminho e às vezes a gente pensa que é o mais correto. Agora, eu sei que Deus, ele sabe o melhor. Isso eu só dei um exemplo, mas na nossa vida também. Nós podemos tomar decisões e às vezes achamos que somos sábios. Mas se uma decisão que seja importante para a nossa vida, se ela não é tomada debaixo da direção de Deus ou de acordo com a palavra de Deus, ela não vai dar algo bom na nossa vida. O homem que rejeita isso é francamente insensato. Se a pessoa ela não entende que Deus é sábio, que Deus é perfeito, que a sabedoria reside em Deus, que a gente tem que buscar Deus, que se nós não buscarmos a Deus, nós é que saímos perdendo, a pessoa ela é meio tola. É isso que o texto está dizendo. A sabedoria precisa dominar a vida inteira, não apenas a devoção de um homem, mas também a sua atitude. Como assim? Ser sábio não é simplesmente dizer, não, eu acredito em Deus. Lógico que eu preciso acreditar em Deus. Se a pessoa já acredita em Deus, ela já está começando a ser sábia. Mas não é só saber que Deus existe e acreditar em Deus. Ser sábio é permitir que os princípios de Deus, eles realmente façam parte da nossa vida. Se reflitam no quê? Na maneira que nós vivemos, na nossa atitude, se a pessoa com a esposa, com os filhos, com o marido, no trabalho, com os amigos, aonde quer que nós estejamos caminhando, ser sábio é quando nós permitimos que os princípios de Deus, eles guiem a nossa maneira de viver. Por que você agiu assim? Porque é assim que Deus quer que eu aja. Por que você falou isso? Porque é isso que Deus espera que eu fale, que eu faça. Isso, em que aspectos da vida? Em todos, porque nós temos o quê? Relacionamos família, esposo, marido, filhos, amigos, pais, trabalho, comércio, qualquer lugar onde nós estivermos, nós vamos ter relacionamentos, vamos ter que tomar decisão, vamos ter que conviver, vamos ter que saber como agir. Em Provérbios, ele traz bastante conselhos, mas não só Provérbios, a Bíblia como um todo. Nós estamos falando especificamente de Provérbios, porque nós estamos estudando esse livro. Olha só. A ampla evidência de que nosso Senhor estando na terra amava esse livro. Você vai ver que Jesus ele cita Provérbios. Ele cita alguns trechos de Provérbios. Vamos ler alguns Provérbios? Aqui em Provérbios 25. Provérbios 25, 6 ao 7. Diz assim:
não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digo, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Vocês lembram Jesus falando algo parecido com isso? Sentar nas cadeiras no fundo, né? Você chegar, né, não toma os primeiros assentos, né? Por quê? Porque pode ser, porque tem gente que quer tomar os primeiros assentos e ficar na posição assim, de destaque, né? Para todo mundo ver. Aí fala assim, né? Sente mais, né? Num lugar mais humilde. Por quê? Porque chegando a pessoa, sei lá, que é o responsável ali, né? Ou o anfitrião, ele te vendo ali, ele fala assim, ô amigo, vem para mais perto e você é honrado na frente das pessoas. Mas se você senta num lugar aqui e chega alguém que é mais digno que você, ou mais ilustre, ou mais importante, você vai ficar numa situação muito chata e falar assim, ó, dá um lugar para o outro e você tem que sair do lugar. Então ele está dizendo, Jesus ele usa a mesma ideia, ele está provavelmente citando essa parte aqui do Antigo Testamento. Outro que nós vemos, 14, a parábola do sábio insensato, ó, 14:11, diz assim: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. E é interessante, né? Se você pensar, Jesus ele fala algo parecido, porque Provérbios, a linguagem de Provérbios é parecida também com a linguagem que Jesus tinha, de parábolas, histórias, né? Quando ele fala, por exemplo, daquele que construiu sua casa na areia e sua casa sobre a rocha. E aí a gente sabe a conclusão daquilo lá, né? Aquele que construiu sobre a rocha, quando veio o vento, veio a chuva, veio tudo, deu contra aquela casa, ela permaneceu em pé. Mas aquele que construiu na areia, quando veio tudo aquilo sobre a casa desmoronou. Por quê? Porque não tinha alicerce. E é interessante que a ideia aqui desse versículo é: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Quem que é o ímpio? É o insensato. Aquele que não ouve a Deus, aquele que não caminha de acordo com a palavra de Deus. Então quando vier um problema, ele não tem onde se apoiar. E quem que é o reto? O reto, só é possível uma pessoa ser reta se ela obedece a Deus. Se ela ouve a palavra de Deus, se ela caminha de acordo com a vontade de Deus. Ou Provérbios 27:1, tem um outro texto que diz assim, ó: não presumas do dia de amanhã, pois não sabes o que produzirá o dia. Você lembra Jesus falando alguma coisa sobre isso? Lembra da parábola do rico insensato? Que ele plantou, ele teve uma grande colheita, ele pensou, o que eu faria? Eu tive uma grande colheita e os meus celeiros são pequenos, já sei, vou destruir os celeiros velhos, vou construir outros maiores, vou guardar toda a minha colheita, tudo aquilo que minha terra produziu, depois vou dizer assim: alma, você tem muita coisa aí guardada, né? Muito em depósito, aí come, bebe e curte, né, a vida. E aí é dito aquele homem louco, insensato: hoje você vai morrer. E o que você tem? O que te serve? Vai ficar para quê se você não vai estar vivo? Vai morrer essa noite. Então essa ideia de que nós não sabemos. Não é que nós não podemos fazer planos. Tiago fala algo parecido, né, o livro de Tiago, quando diz: não digas hoje, amanhã iremos e faremos isso e compraremos, tarará. Não, porque você não sabe se você vai estar vivo, né? Diga, se o Senhor quiser e permitir, né, farei isso e aquilo. A ideia é a seguinte: nós não sabemos. Por quê? A nossa vida é um vapor. Nós não sabemos que vai ser o dia de amanhã. É duro falar isso, mas a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Ai, credo, eu vou morrer. Não, todos vão morrer. Mas eu falo que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos. Nós vivemos hoje, mas o amanhã. Por isso que Jesus fala, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí ele fala para nós não ficarmos preocupados com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Não é isso que ele fala? O que ele está querendo ensinar com isso? Para nós não andarmos ansiosos por dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã é amanhã. Amanhã é outro dia. Cada dia que a gente vive, vamos viver então o dia de hoje. Tem gente que sofre por antecedência. O que é sofrer por antecedência? Nem aconteceu, a pessoa já está sofrendo. Assim?
Ah, nossa, ouvi dizer que vai criar filho. Ai meu Deus, vou levar comida. Ai meu Deus, nem aconteceu ainda. Ah, pode acontecer? Pode, como não pode, a gente não sabe, a gente não tem um controle do dia de amanhã. Eu posso ver um hoje, o amanhã eu não sei. E o amanhã? O amanhã Deus cuida. Deus está no controle. Se Deus quiser, a gente vai viver, a gente vai fazer, a gente vai... E se Deus não quiser, Ele vai nos levar. Nós não sabemos, né? Temos outros, por exemplo, Provérbios 30, versículo 4. Diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Não é interessante? Você imagina que a gente vê, por exemplo, lá no Novo Testamento, aqui ó, são perguntas, né? E Jesus, por exemplo, quando ele conversa com Nicodemos, ele fala algumas coisas para Nicodemos não consegue entender, né? Ah, tem que nascer de novo. Aí, mas como que vai ser isso? Eu falo, mas você é mestre de Israel, você não sabe essas coisas? É interessante, mostrando que quem somos nós, né? Nós não sabemos todas as coisas, né? Se a gente fosse aqui, quando ele faz perguntas aqui, como é que nós podemos responder todas as coisas? Não sabemos todas as coisas. E aí a gente vê os cientistas, né? Tem muita coisa que eles sabem, mas tem muita coisa que eles não sabem, eles presumem. Por quê? Porque quem estava lá no começo, quando tudo aconteceu? Quem estava lá? Deus só, porque a gente não estava. Não dá pra gente saber, a não ser que Deus revele, mas fora isso, como é que a gente vai saber como é que foi realmente? Como tudo começou. Só Deus que tem esse poder. Só Deus que sabe tudo. Tá? Então, por isso que é uma insensatez quando o ser humano ele começa a se achar sábio aos seus próprios olhos e às vezes até ele se achar mais sábio ou mais inteligente do que Deus. Tem gente que pensa que é mais inteligente que Deus. Sabia? E isso é uma tolice, porque a pessoa mais sábia que possa existir, o que ela é diante de Deus? A sabedoria humana é o que diante de Deus? O camarada não é inteligente. A inteligência dele é o que diante de Deus? O que Deus conhece? O que Deus sabe? Quer ver uma coisa interessante? Eu vi essa ilustração uma vez. Um camarada falando assim para você tentar entender como que é Deus, a grandeza de Deus, a mente de Deus, como que Deus é. Nós estamos bem aquém de Deus. Falou assim: se você pegar uma colherinha, pode ser essa colherinha de café, pegar um pouquinho de areia, não precisa estar cheia não, faz ela rasa, você jogar aqui e você separar grãozinho por grãozinho, um por um, sei lá, com a pinça, sei lá, com, sei lá, um negócio para enxergar um pouco melhor, né? Separar um por um, uma lupa, tudo, separou. E aí você classifica, você dá um nome diferente para cada um. Depois você mistura tudo, aí você separa e diz quem é quem. Você pode até botar na lista, se quiser, dos nomes que você deu para cada grãozinho. Só numa colherinha, né? Depois você diz quem é quem. O que você falaria para mim? Não dá. Eu não vou conseguir nem saber a diferença de um grão para o outro. Eles são diferentes, ou não são? Os grãos são iguais. Cada um é cada um. São diferentes. E aí, até foi um físico cristão que falou isso. Ele falou assim: agora você imagina, a ciência diz que tem mais estrelas no céu do que areia na terra. E a Bíblia diz que Deus conhece cada um pelo seu nome. Cara, a gente não sabe nem o nome. Já imaginou? Estamos 7 bilhões de pessoas no planeta, um pouquinho mais. Deus conhece cada um. Deus sabe tudo. Sobre tudo. Então, o que é a nossa inteligência ou capacidade ou sabedoria diante de Deus? Eu tinha um pastor na minha vida que falava assim: é menos do que nada. E aí a gente para e pensa: puxa vida, você começa a conhecer a Deus, como é que um Deus tão grande pode se importar com a gente? Sei lá, eu acho que o imperador do Japão nem sabe que eu existo. Será que ele sabe que a gente existe? Se a gente chegar lá, acho que a gente nem é recebido, O que você está fazendo aqui? Não, vim visitar o imperador. Mas você é quem? Eu sou eu.
Você não entra ou entra? Será que a gente vai entrando assim? Não entra? Primeiro, a gente não é nem conhecido, não é famoso, né? Quem somos, por exemplo, entre aspas, os grandes nesse mundo, quem somos nós? Nós somos anônimos, desconhecidos. Qual a importância da nossa vida para eles? Talvez nenhuma. Hã? Agora você imagina, Deus é muito maior do que tudo isso. E nós somos importantes para Deus. E Deus se importa com a nossa vida. E se você orar, se chegar, Deus te ouve. Deus. E Deus é grande. E a gente vê, nossa, então é só a graça de Deus mesmo, a misericórdia de Deus. Provérbios ele vai revelar um pouco sobre essa sabedoria de Deus. Né? Nosso Senhor de fato usou em suas parábolas o mesmo jeito que era usado em Provérbios. Por isso que alguns também comparam Provérbios com parábolas, o estilo, né, de linguagem, com lições. Quando Jesus contava uma parábola, sempre ela tinha uma lição, tinha um princípio. Né? Por exemplo, só para a gente ver essa questão dessa linguagem, né? Uma palavra que eu gosto muito de usar, por exemplo, parábola do bom samaritano. Jesus ele fala ali com aquele fariseu, né? Sobre o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? E aí Jesus ele fala com aquele fariseu, o fariseu ele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Então faz isso, aí você vai viver. E aí aquele fariseu pergunta, mas quem que é o meu próximo? Quer dizer, ele já pressupôs que ele ama a Deus acima de tudo, né? Jesus poderia dizer que é o próximo de cara? Ele conta uma história. Você vê como é que a história, ela ensina um princípio, fica fácil da gente gravar. Ele conta a história do bom samaritano. Fala de um homem que foi assaltado, foi deixado meio morto ali, aí passou o sacerdote, foi embora. Passou um levita também, foi embora, né? Esse é o pessoal que veio da igreja, né? Ou do templo. De repente passa o samaritano. Lembra que os judeus e os samaritanos eram inimigos. Aquele samaritano ele para e cuida daquele homem. Limpa as feridas, bota em cima do animal, leva para a hospedaria. Lá, dá o dinheiro lá para o homem da hospedaria, fala, cuida dele. Se ficar alguma coisa a mais do que esse dinheiro que eu deixei, quando eu voltar aqui eu pago a diferença. Jesus conta essa história. Muito simples, muito conhecida, muito fácil da gente lembrar. E aí depois ele não responde a pergunta, né? Ele faz uma pergunta para que o próprio fariseu, ele mesmo entendesse a resposta. Quem te parece que foi o próximo daquele homem? O que usou de misericórdia? E aí o que ele fala para ele? Vai você e faz do mesmo jeito. Quer uma resposta mais perfeita do que a de Jesus? Quando ele conta essa história, e a pessoa ela entende que o próximo dela não é só as pessoas que você, entre aspas, gosta, mas todas as pessoas. Alguém que esteja necessitado, que Deus coloque no teu caminho, que você e eu temos que amar. Então, tinha um princípio. Cada história que Jesus contava tinha vamos dizer assim, uma moral, né? Uma lição, né? Que ele queria ensinar. E Provérbios também. Ele traz princípios. É bem semelhante, né? A maneira como é abordado, né? A gente vê, por exemplo, na vida de Pedro, a maneira como Pedro escreve as suas cartas foi influenciada pelos ensinos de Jesus, né? Provérbios também, tá? Algumas características especiais com relação a Provérbios. A sabedoria da parte de Deus não está vinculada, em primeiro lugar, à inteligência ou grandes conhecimentos, mas ao temor ao Senhor. Você sabe que tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo interessante para a gente entender um pouquinho a diferença. Por exemplo, o camarada que ele é inteligente, ele aprende os seus erros. Por exemplo, ele estava andando, ele não viu uma casca de banana, pisou, caiu. Então ele já entendeu que se ele pisar numa casca de banana, ele pode cair. Então da outra vez que ele vê, ele não pisa. Ou, sei lá, ele bateu com a cabeça na parede, não sei por que ele quis fazer isso, e ele percebeu que se fazer isso machuca, né, a cabeça. Então ele aprendeu que não vou fazer mais, porque ele aprende com os seus erros. A pessoa que é inteligente, ela aprende com os seus erros. O sábio,
ele não aprende só com os seus erros. O sábio é aquele que ele observa. E ele viu, puxa vida, aquele cara lá meteu a cabeça na parede, machucou. Ah, eu vou fazer isso. Não, porque se eu fizer, eu sei que machuca também. Então ele é sábio porque ele consegue aprender não só com os seus erros, mas também com os erros dos outros. Entendeu? Não precisa ele ser só inteligente, entende? Ele é sábio. Às vezes ele pode até não ser tão inteligente como o cara que fez aquilo, mas ele é sábio. Ele, opa, não vou fazer isso não, porque isso não é bom. Isso machuca. Então, a pessoa que é sábia, lógico, quando a gente fala de sabedoria à luz da Bíblia, a gente está falando de uma sabedoria que provém de Deus, do temor a Deus. A pessoa que é sábia, ela obedece a Deus. Ela anda com Deus. Ela ouve a palavra de Deus, as instruções do Senhor. É por isso que o salmista, ele diz assim, eu tenho mais sabedoria do que os meus mestres. Por que ele fala isso? Porque eu medito nos teus estatutos. Não só medito, mas como obedece, né? Então, se a pessoa ela obedece, ela vai ser abençoada. Vai ser abençoada. Por isso que o salmista vai dizer, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. Primeiro salmo. Salmo primeiro. Mas olha que interessante, essa pessoa que é abençoada é uma pessoa que ouve a palavra. Se ela ouve a palavra, ela sabe, poxa. Por quê? Ela ouve e obedece. Não é só ouvir por ouvir. Então, por isso que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio. Por quê? Se eu temo a Deus, eu obedeço a Deus. Se eu temo a Deus, eu não só vou ouvir a palavra dele, como eu também vou colocar em prática na minha vida. E aí vem a sabedoria. O temor do Senhor é um tema que vai aparecer no livro de Provérbios. Se a gente pudesse falar um tema para Provérbios, ele vai tratar de vários assuntos. Um tema, sabedoria, temor do Senhor, né? Talvez seja aquilo que está mais assim, visível no livro de Provérbios. É o livro mais prático do Antigo Testamento. Por quê? Porque Provérbios fala de coisas da vida diária. Ele vai falar do filho, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, da maneira de como devemos proceder para fugir daquilo que é errado, né? Sua sabedoria prática, seus preceitos, seus princípios básicos para a vida são expressos em declarações breves, convincentes e de fácil memorização. Então, por exemplo, se a gente pegar, você vê, às vezes um provérbio, ele já ele por si só já é uma ideia completa, tá? Por exemplo, deixa eu pegar um aqui que... Quer ver? Vou pegar aqui. Olha só, Provérbios 13 e 20. O que vocês acham desse provérbio? Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Entendeu o que ele falou? Anda com os sábios e será sábio, mas o que anda com os tolos, o que é companheiro dos tolos, esse vai ter sofrimento. Por quê? Porque se ele anda com o tolo, o que tolo faz? Bobagem. E quem faz bobagem, quem faz bobagem vai acabar sofrendo também as consequências. Por quê? O cara fez, você estava lá junto, e aí? Eu conheci a história do rapaz que ele estava lá com a turma, ele não tinha feito, mas a turma tinha feito. E acabou que ele, até provar que focinho de porco não é pomada, não, tomada. E aí? Ele estava lá junto também. Foi levado junto com a turma. Ficou preso junto com a turma. Depois vai investigar, estava junto, não tinha nada a ver. Tá, mas vai explicar como é? Você estava junto? Companheiro? Então olha só que interessante. Por isso que nós vemos
esse é um, tem outros, que são ideias que eu poderia dizer, a gente não precisa ser super inteligente para entender. Né? A gente pensa, nossa, o camarada tem que ser sei lá, um PhD em Bíblia. Não precisa não, a Bíblia é simples. Ela é tão profunda que, sei lá, o camarada mais assim, erudito aí, ele às vezes não consegue assim, decifrar tudo ou entender tudo. E ela é tão simples também que às vezes uma criança entende o que está escrito. Tá? Olha só. Outra coisa que o Bruno vai falar sobre a família. A gente vai ver muitas coisas falando sobre a família. Alguns provérbios que a gente pode estar lendo, só para nós termos uma... Não dá para a gente ler o livro todo, eu consigo você ler depois. Mas ó, Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você vai lá para o versículo, por exemplo, 29, aliás, 29, perdão, isso. Visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Vai falar do temor do Senhor de novo. Se você for para 2,5, vai falar do temor do Senhor. 3,7 vai falar sobre o temor do Senhor. E tem vários outros versículos que vão falar sobre o temor do Senhor. Temor não é medo, não é pavor, entende? É uma reverência, é um respeito, é uma consideração. Você sabe quem é Deus. Você tem temor de Deus. Isso é importante. Tá? Muito bem. Nós temos aqui algumas coisas interessantes com relação a provérbios aí. Tá? Em provérbios a gente vai ver também sobre o coração. Né? Interessante. Um ponto que fala, quando a gente fala em coração nas escrituras, do que nós estamos falando? Será que é o órgão que bombeia sangue? Não. Né? Aliás, em algumas partes vai falar falando rins, né, ou entranhas. Coração tem a ver com a mente, tem a ver com o nosso ser interior, o nosso intelecto, nossas emoções, a nossa vontade. É por isso que em Provérbios a gente vai ver uma lição falando muito sobre a questão de nós guardarmos o coração. Provérbios 4:23, o que está escrito lá? Provérbios 4:23, alguém pode ler para mim? No español de Job. Tá, Job. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Exatamente. Sobre tudo que nós devemos guardar, guarda o coração, porque dele, em português estaria procede saídas da vida. Ou mana, como é que tá? Porque de él mana Manda a vida. Olha que interessante, quando fala de coração, está falando assim da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade. Está falando que isso tudo deve ser guardado. Por quê? Porque aquilo que eu decidi no meu coração, aquilo que eu fizer, é isso aí que vai ser, é isso que eu vou colher na frente da minha vida. Tudo que eu vivo é consequência das minhas decisões, das minhas escolhas, da minha vontade, daquilo que eu faço. Né? E o que eu faço, se eu faço, primeiro eu faço por quê? Porque eu pensei naquilo, porque aquilo está no meu coração. A gente não faz nada. Não tinha nada fazendo. A gente não faz nada assim, meu mão não age assim. Né? O que aconteceu com o seu braço? Não sei, ele tem vontade própria. Ele não tem vontade própria. Seria estranho. Né? Se eu falo, se eu penso, se eu olho para cá, se eu olho para lá, é porque eu penso, porque eu tenho vontade, se você fica com raiva, se você fica alegre, é porque você tem sentimentos. Então, quando eu falo de coração, eu falo de tudo isso, do ser interior. Né? E Provérbios ele vai falar bastante sobre isso. Biblicamente, o coração pode ser considerado como algo que engloba ou abarca a totalidade do intelecto, da emoção, da volição, da vontade. Jesus Cristo ele fala sobre isso ali em Mateus capítulo 7. Tá? Eu vou falar uma coisa interessante que ele fala. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, pessoas que pensaram que tinham amado a Deus, pensaram que tinham obedecido a Deus, mas Jesus é bem claro: aquele que faz a vontade do Pai é que é. Agora, fazer a vontade do Pai é uma escolha. Eu escolho. E é uma coisa que tem que ser feita de coração. Não é uma coisa que é só... Entende? Eu faço porque eu amo a Deus, porque eu escolhi para a minha vida. Tá? Então, o Provérbios ele vai estar falando um pouquinho sobre isso. Quando ele fala sobre o que se deve guardar, guarda o coração. Ele é o centro do intelecto. Nós pensamos. Muitas vezes o coração se refere à mente, pensamento. É o centro das emoções. Nós sentimos. Nós temos sentimentos. O ser humano, ele não é entende? Um ser inanimado, ou um animal que age por instinto. Né? Ou nós temos, mesmo cristão, né? Se alguém te faz um mal, não, eu sou crente, eu não sinto nada. Lógico que sente. Você é cristão, mas você não está glorificado ainda. Quantas vezes a gente tem que pedir Deus? Por que ele fala, guarda o teu coração? Por quê? Porque senão, meu amado, aquilo que entra, Jesus fala isso, o que contamina o homem não é o que sai da sua boca. Aliás, não é o que entra pela sua boca, perdão. Estou invertendo aqui, ó. Corta. Não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. O que entra pela boca, quando ele fala, por exemplo, tem gente que pensa que o que desagrada a Deus, ou que contamina o homem, ele não obedecer à lei cerimonial, às regras, né? Porque seus discípulos estavam lá comendo, sem lavar as mãos, o pessoal, mas estão comendo sem lavar a mão. E Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra pela boca, o alimento, ele vai para o estômago, vai para o ventre e depois ele sai. Mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca vem de onde? Do coração, não é? Vem do coração, mas sim a obediência e inclinações malignas que estão alojadas no coração. Os maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. São essas coisas que contaminam o homem. Jesus fala por quê? Porque isso sai de onde? Isso sai do coração. Então, o que entra, por isso que a gente tem que guardar o coração. Por quê? O que a gente deixa entrar dentro do nosso coração, que vai sair do nosso coração. A Bíblia diz isso, Jesus também fala, a boca fala que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de pecado, de maldade, é isso que vai sair da minha boca. É isso que vai sair. E o que sai, contamina. Porque imagina, sei lá, tô aqui de repente, irmão, cara, aquele cara, olha, eu tô com uma raiva dele. Você nem conhece o cara, dali a pouco é verdade, nós também conhecemos, mas eu tô com raiva dele também. Eu já contaminei, não é isso que acontece? Às vezes eu não era nem tudo aquilo. E Provérbios ele é um livro de sabedoria, por quê? Porque ele vai dar esse conselho, ó, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração ele é o centro também da vontade humana. É no coração que nós desejamos. Então, temos que tomar cuidado, por quê? Porque nós podemos tanto desejar coisas boas como coisas más. E aí? Davi, quando pecou, ele pecou por quê? Porque ele viu. Foi só porque ele viu que ele pecou? Porque ele viu Batseba se banhando? Não, porque quando ele viu, no seu coração, ele desejou. Aliás, Jesus ele vai um pouquinho mais além, quando ele diz, por exemplo, né? Não adulterarás, mas o que ele disse? Se você olhar para a mulher, no seu coração, você desejar, você já adulterou com ela. Então ele vai um pouquinho mais além. Olha só. Outra coisa, a natureza do coração distante. Aliás, o coração do homem. Quando Adão pecou, quando o pecado entrou na humanidade, o que aconteceu com o nosso coração? Será que ele também foi afetado pelo pecado? Ou não? Foi afetado pelo pecado. Foi afetado pelo pecado. É por isso que eu tenho certo receio quando eu ouço até cristãos, principalmente cristãos, porque quem não é cristão não estou contando isso. Porque ele fala, não, eu senti no meu coração, eu tenho receio disso. Sabe por quê?
Lê pra mim lá Jeremias 17:9, você vai entender por que eu tenho receio desse negócio aí. Sentir no meu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que diz o próximo? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ok? Você viu o que diz o 7? Enganoso é o coração. Então tem que tomar cuidado. Sentir no meu coração. Amado, isso eu aprendi no começo da minha caminhada cristã. Lógico, não aprendi do nada, com pessoas que ministraram nessa vida. O cristão, ele não anda por sentimento. Nós não andamos por vista, mas por fé. O que é fé? Eu confio em Deus. Fé, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar no meu coração, porque o meu coração ele pode se enganar, ou não? Meu coração ele pode se enganar. Eu tenho que confiar em quem? Em Deus. É por isso que você vai ver, por exemplo, Salmos 139. O Moreno gosta muito desse salmo, né? Quando o salmista diz assim: Senhor, esquadrinha o meu coração. Jeremias fala a mesma coisa. Eu, Senhor, esquadrinha o coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo teu caminho, pelo caminho eterno. O que ele está querendo dizer? Por que ele pede, Senhor, esquadrinha? Porque eu posso me enganar até a respeito de mim mesmo. Você quer ver uma coisa interessante? O cristão, muitas vezes ele tem dificuldade com algumas coisas. Quando eu falo cristão, eu me incluo nisso também. Por exemplo, é certo diante de Deus a gente ter raiva ou guardar mágoa? O que vocês acham? Ou ficar assim, com ódio, com raiva? Certo ou não? Não. Então, se o cristão ele sente algo desse tipo, ele fica, se ele é crente mesmo, um dilema, porque ele não quer sentir aquilo. Aí de repente, sei lá, eu vi que o irmão estava meio estranho. O que aconteceu? Está tudo bem? Você... Não, está tudo bem. Por quê? Porque não posso ter sentimento, porque se eu não estou bem, caramba, isso não é coisa que crente sinta, né? Ou isso é coisa que crente se faça. Só quando você vai, Deus que conhece o coração, o que seria mais apropriado? Quando a pessoa entrar no seu quarto e orar, Deus, eu estou sentindo isso aqui, Senhor. Só que eu sei que isso não é verdade. Tira isso do meu coração. Trabalha no coração. Porque mesmo que eu falo para Deus, não, Senhor, abençoa o fulano, não estou com raiva não, mas se eu tiver, eu estou enganando quem? Não é Deus. Não é o meu próximo, é ele mesmo. Então o coração humano é enganoso. Por isso que a gente tem que pedir Deus, esquadrinha. Ou quando fala guardar o coração, como é que nós podemos guardar o nosso coração? Olha, Deus, me lava pela tua palavra. Ou como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração. Entra na palavra e eu vou viver pela palavra, não é pela minha vontade. Porque a vontade humana, muitas vezes ela vai contra a palavra. A vontade humana, não vou falar com esse camarada mais. E a vontade de Deus? Vontade humana, o cara fez algo pra mim, eu vou fazer de conta, vou fazer de conta que não conheço, que nem tô vendo. Essa vontade humana, mas será que isso é o que Deus espera da gente? Então a gente vê, né? Esse conselho de Provérbios sobre guardarmos o nosso coração, ele é importantíssimo. O coração entregue à prática da iniquidade corre um grave risco de tornar-se endurecido. O que é o coração endurecido? Se a pessoa peca, ela não deixa trabalhar, Deus trabalhar, o coração endurecido. Meu filho, Deus não fala mais com a pessoa. Ela começa a não ouvir mais a Deus. Aquela ideia de mente cauterizada. Sabe o que é cauterização? A pessoa que quando você queima, você perde a sensibilidade. O que é perder a sensibilidade? Você não sente. É como um tecido. Por exemplo, eu tirei, graças a Deus não aconteceu, mas foi interessante. Quando eu só tinha um dente do siso. E aí eu tive que tirar, porque ele em vez de crescer assim, ele estava assim e assim. E estava crescendo empurrando os dentes. Então eu tive que tirar. Só que quando eu fui lá para tirar, o dentista falou assim: olha, esse dente está com um jeito aqui, vai ter que fazer um cirurgião dentista.
não dá pra tirar isso aí. Aí me indicou lá um cirurgião, que era até um japonês, né, lá no Brasil, e eu fui tirar o dente. E aí o camarada assim, né, como um bom japonês, né, descendente, né, olha, tá assim o seu dente, né, tem um nervo passando aqui assim, tá, e a gente vai tirar assim, né, eu espero que corra tudo bem, porque se caso eu cortar o nervo aí, ou esse nervo que tá aí romper, você perde a sensibilidade dessa parte do seu rosto. Mas depois volta, talvez não volte. Que bom, legal. Mas como assim? Tipo assim, se tiver molhado, você não vai sentir. Se tiver escorrendo, legal. Você não sente. Você não sente. Perdeu a sensibilidade, você não sente. Se torna insensível. O coração endurecido é um coração que se torna insensível. Isso é uma coisa terrível. E uma das coisas que endurece o coração é pecado. Por isso fala, guarda o coração. Por quê? Se o pecado entra e a pessoa vai aceitando aquilo na sua vida, o coração dela vai ficando duro. Que é um exemplo disso? Davi. Quando o profeta Natan vai falar com Davi, já parou para pensar, o que aconteceu com Davi? Que o coração de Deus, ele mete adultério, põe o marido da mulher lá na frente da batalha para ele morrer. E ele vai fazendo uma coisa atrás da outra e parece que... Nem parece que é Davi. O que está acontecendo? O pecado, um abismo puxa outro abismo. E ele foi ficando insensível. Até que Natan chega e dá aquele chacoalhão nele lá e eu acho que ali caiu a ficha, né? E se deu conta. Acho que é legal dele fazer meu Deus, pequei, fiz besteira. Mas até então, vai pecando e não se sente confrontado. Por isso que a palavra de Deus, por exemplo, como é que a gente pode guardar o coração? Mantendo a palavra de Deus dentro do coração. Ela vai impedir a gente de pecar. Como guardará o jovem, ou como purificar o jovem do seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Se o coração não estiver cheio da palavra, meu amado, hoje a gente, no mundo que nós vivemos, nosso coração se enche de um monte de porcaria, se a gente for acordar. A gente se torna insensível. Quer ver como é que isso é sério? Um pastor amigo meu falando que, acho que eu já comentei isso na igreja, vou comentar aqui que eu acho que é relevante. Os missionários conhecidos que tiveram pouco missionário, você sabe que tem países que é precário o mesmo negócio. No meio lá de uma tribo, não tinha energia elétrica, não tinha nada, e o filho pequeno cresceu ali, né? Foi crescendo, né? Os pais missionários, estavam no campo missionário, então nunca tinha visto televisão, essas coisas, porque não tinha isso lá no meio do mato, onde eles estavam como missionário. E aí eles voltaram para um período de férias, algo desse tipo, e aí o menino chega lá e de repente ele está lá na casa da família que recebeu eles, na sala, ficou encantado com a televisão. Imagina, vendo uma televisão, ainda aquelas antigas de tubo, né? Uma imagem lá, nossa, imagina isso, uma pessoa que de repente nunca viu, ficou encantado com aquilo. E aí eles estão lá na cozinha, tudo, de repente eles começam a ouvir uns gritos lá. Por quê? O moleque está desesperado, passando filme. O Brasil passa filme de vezes tarde. Que filme que está passando? Acho que Duro de Matar. O pessoal dando tiro para tudo quanto é lado, o moleque não entendendo que aquilo é um filme, é uma ficção. O pessoal vem desesperado, que pode, tá matando o cara, não pode, tá matando. Para ele aquilo é uma coisa absurda. Alguém dá um tiro em alguém, como que pode tá matando? Para ele não sabia que era uma ficção, um filme, mas chocou quando ele viu alguém ser morto. Porque o coração dele, ele estava lá no campo, ouviu os pais pregando o evangelho, falando do amor de Deus, tudo, ele não tinha, isso não fazia parte da realidade dele. Então quando ele se deparou com um negócio desse, foi um choque. O coração dele estava como deveria estar o negócio. Porque a gente se torna insensível. É que nem você fala, o pessoal, sei lá, mora em cidade grande, o cara está morto lá, a pessoa está tão acostumada a ver gente morta que passa um jornal lá em cima, o cara às vezes não vai ler, nem olha. Parece que a gente se acostuma com isso. Sem sensibilidade. E falo para os irmãos, é muito fácil a gente se acostumar. Quer um exemplo? Antes de vir para o Japão, a gente foi na casa de uma irmã, ela morava do lado do frigorífico. A gente foi lá comer caldo de bocotó. E gente, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, o frigorífico era perto assim. Então tem muita carcaça de bicho, nossa, que cheiro horrível.
Eu falei, nossa, como é que o pessoal mora aqui? Como é que o pessoal vive aqui? Né? Aí, às vezes, você dá a impressão que é você que está o cheiro. Chegamos de manhã. Detalhe, à tarde a gente não estava. E eles, o nariz se acostuma, né? Ele não estava sentindo tão forte, porque todo dia ele sente aquele cheiro, acostuma. Mas você que chega, você sente. Mas à tarde o cheiro estava mais fraco, o cheiro não estava mais fraco. Não? O que você acha que aconteceu à tarde? Que a gente não estava sentindo tão forte o cheiro? Porque o nariz começa a acostumar com aquele odor, com aquele cheiro. O pecado é assim também. Na vida da pessoa, ela se acostuma com aquilo ao ponto que depois ela não sente mais que está pecando, o que é errado. E é por isso que tem que se guardar o coração. Os Provérbios, ele aconselha isso, para a gente não se tornar insensível, o coração endurecido. Quem se recusa continuamente a ouvir a palavra de Deus e obedecer ao que Deus ordena, em vez disso, segue os desejos pecaminosos do coração, verá que depois o coração, o que vai acontecer? Ele vai se tornando insensível, endurecido para com a palavra de Deus. Né? A pessoa ouviu, sabe que é certo, mas ela decide fazer errado. Chega uma hora que ela não sente mais. Ela está tão longe de Deus, é que nem você está andando aqui, ó. Sei lá, uma certa distância eu ouço os irmãos, mas quanto mais longe eu estiver dos irmãos, mais difícil de eu ouvir vocês e vocês não ouvirem. O coração endurecido, ele faz justamente isso. A pessoa vai se afastando de Deus, chega uma hora que ela não ouve mais. Ela não ouve mais. Isso é perigoso. E o coração regenerado? A solução de Deus para o coração pecaminoso é o novo nascimento, a regeneração. E nós nascemos como? Jesus falou isso a Nicodemos. Nós nascemos nem da carne, nem do sangue. Né? Nascemos do Espírito, da palavra. Né? Ela está ligada ao coração. O coração que experimenta o novo nascimento, Deus cria o desejo do quê? De amar a Deus, de obedecer a Deus. Né? E Mateus, aqui 22, 37 ao 40, é um texto que vocês conhecem, com certeza. E eu vou pedir para alguém ler para mim esse texto. Mateus 22, 37 ao 40. E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Olha só, interessante. Isso tem tudo a ver com guardar o coração. Se eu amar a Deus de todo o meu coração e o meu próximo como a mim mesmo, eu vou estar cumprindo a palavra de Deus. Né? Só pra gente, eu também não vou falar de algumas coisas com relação ao provérbio, só que esse não está na apostila de vocês. Tá? Esse aqui é do material que esse eu não posso passar aqui no seminário, né? Mas tem alguns temas, por exemplo, em provérbios, você vai ver falando sobre, por exemplo, o bom vizinho, aquele que ama a paz, que não semeia contenda. Aliás, você vai ver isso também em provérbios. Olha só, tem um provérbio aqui, que ele é muito bom, somente para nós que somos crentes. Onde que tá? Aqui. 6:16. Já viram isso daqui? As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 que a sua alma abomina. Olhos altivos. O que é olho altivo? Uma árvore que se acha. Orgulhoso, soberbo. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. E a testemunha falsa que profere mentira
E sabe qual que é a sétima que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda? Ô, sabe o que eu vou falar de você? Pô, se eu sei que não é bom, por que eu vou fazer isso? Né? Vou trazer contenda, vou trazer divisão, vou trazer. Isso é muito sério. E Deus, ele abomina isso. Outra coisa que vai falar, o bom amigo, né? Provérbios 17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo. O que é o bom amigo? Aquele que é constante, aquele que está lá do nosso lado, aquele que ele se importa com a nossa vida, de fato. Né? Então vai ter outras coisas falando sobre isso daí. Né? Sobre como nós devemos tratar as pessoas. Né? A vulnerabilidade da amizade. A amizade precisa ser conservada, evitando situações de traição. Então tem Provérbios 16, 28, que fala assim: o homem perverso suscita contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Você sabe que uma palavra mal falada você destrói uma amizade, um relacionamento. Sabia? Então ele fala isso aqui. Né? O poder das palavras, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Vocês entenderam o que ele quis dizer com esse provérbio? A morte e a vida estão no poder da língua. Não é que a palavra tem poder por si só, não, mas uma palavra mal falada, uma palavra bem falada ou mal falada, ela pode ter um efeito na vida de uma pessoa, pode fazer a pessoa tomar uma decisão. Se eu falo algo que não é verdade e a pessoa acredita que aquilo é verdade e ela toma um caminho na vida dela, isso é problema depois. Então eu posso tanto abençoar com a minha língua, como eu posso amaldiçoar. Eu posso levar a pessoa a amar a Deus, amar o próximo, eu posso também ser alguém que semeia o mal. Olha a seriedade aqui, por isso que Provérbios é tremendo. Então a penetração, as palavras, sejam elas para edificação, para destruição, pode afetar profundamente, porque as crenças e convicções são formadas por palavras. As pessoas ouvem, elas acreditam ou não. Então tem que tomar muito cuidado. E a propagação também, porque o que eu falo, tem coisa que eu falo que antes, quando eu não falo, a palavra é minha escrava, mas depois que eu falo, eu sou escravo daquilo que eu falei. Nesse sentido, vou dar um exemplo. Tinha uma ilustração, um camarada, uma pessoa, ela falou muito mal aí de um homem de Deus, só que depois ela se arrependeu. Deus perdoa? Não acho que Deus perdoa. Mas ela tinha falado, difamado, caluniado, inventado coisas e tudo mais. Mas aí ela se arrependeu e foi lá se consertar com a pessoa. Falou: olha, eu fiz isso, mas eu queria que você me perdoasse. Eu falei assim: não, lógico que eu te perdoo, a pessoa era cristã, mas eu quero que você suba aqui comigo em cima desse prédio aqui. E ele levou um travesseiro cheio de pena. E aí ele falou: agora eu quero que você jogue essas penas. Não, mas não joga. Aí ele jogou as penas. O que acontece? Com as penas se espalharam ali. Aí ele falou assim: agora recolhe todas. Não dá, porque você não sabe nem onde caiu tudo. Então, eu te perdoo, mas tem o que você falou, palavras mal faladas, às vezes geram consequências que não dá mais para você, às vezes nem reverter. Seriedade, né? Ela se ramifica, ela se espalha, se propaga, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Se for boa notícia, por isso que o pessoal fala, né, que notícia ruim chega rápido, né? Se é boa, parece que não, né? Mas você pode ver, compartilhar coisa ruim, muita gente compartilha. Coisa boa, às vezes demora. Franqueza de palavras. Então serve como substituto dos atos. Não pode alterar fatos. É lógico, também existe uma diferença entre a gente ser sincero e nós sermos mal educados ou cruéis, vamos dizer assim. Até para sermos sinceros, a gente tem que ter sabedoria na maneira de falar. Vou dar um exemplo. Isso eu falo porque eu vi. A gente teve um irmãozinho que ele tinha lá uma certa dificuldade, né? Ele era muito novo.
mas ele tinha uma dificuldade assim com soberba, né? E ele foi posto para pregar uma vez e ele pregava bem. Tinha um dom realmente para pregar, né? E devia ter uns 18. E aí tá. Esse irmãozinho, tinha gente que tava meio chateado com ele, né? Aí os irmãos mais velhos, maduros, entre aspas, chamaram o irmão para aconselhar o irmão, para abençoar o irmão. Aí chega pro irmãozinho, cara, olha, a gente tá falando um negócio que a gente gosta muito de você, tá? Mas sabe o que ninguém gosta de você, cara? Porque você é assim, você é orgulhoso, você... E despejaram tudo que achavam dele. O moleque quase que não voltou pra igreja, pô. Lógico. Quanto pastor ficou sabendo disso? Nossa, que muito bravo. Eu falei assim, gente, não é assim. Ele pode ter dificuldade, mas vocês falaram isso porque vocês amavam o irmão realmente ou porque vocês queriam lavar a alma, né? Falar tudo que vocês pensaram. Que benefício isso trouxe para ele? Pode até ser que seja verdade, mas não foi falado com amor. Seria muito diferente se alguém chegasse para o irmão e falasse, vem cá. Olha, meu irmão, eu tô vendo algumas coisas e eu quero te ajudar. Você percebeu que você está agindo assim? Toma cuidado. Isso não é denso para você. Né? Se você faz assim, você pode machucar as pessoas. Né? É diferente. Ou não é diferente? Eu quero te ajudar, vamos estar orando junto para Deus. Mas você percebeu? Porque às vezes a pessoa não percebeu. Não é diferente? Você chegar e falou todas as verdades, mas falou o amor, que amor? O amor a si mesmo, né? Não ao próximo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Que palavras podem tanto restaurar como pode destruir. Pode botar a pessoa mais pro fundo do buraco do que ela está. Né? Olha só. Tem o caso do sábio e do nécio. Tá? A gente vai ver aqui, por exemplo. Eu gosto muito desse provérbio aqui, um bem conhecido, vocês devem conhecer ele também. Filho meu, não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e prosperidade. Provérbios 3. Não te deixe o amor e a fidelidade, atos ao teu pescoço, então acharás graças e bom nome aos olhos do teu Deus e dos homens, de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Ele conhece todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso aqui que é importante, ó. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então isso é importante. Não seja sábio ao teu próprio olho. Então, o tolo, ele acha que é sábio. Ele acha que, às vezes, ele até acha que é mais inteligente do que Deus. Provérbios vai ter um capítulo falando sobre a sabedoria. Eu não vou estar lendo ele, mas você pode depois estar lendo o capítulo 4 de Provérbios. Né? Onde a sabedoria ela é personificada. Né? Capítulo 7, capítulo 6 vai falar a estultícia. Né? Capítulo 7 vai falar sobre a mulher adúltera. Capítulo 8 vai falar sobre o chamado a buscarmos a sabedoria. Né? Então nós temos vários capítulos que vão estar falando sobre temas específicos. E o capítulo 31 vai falar sobre a mulher sábia. Você vai ver em Provérbios falando sobre amizade. Você vai ver em Provérbios falando sobre... Não dá nem para... Se fosse citar um por um e comentar um por um, são muitos. A gente vai estar terminando ele hoje aqui, eu vou fazer um desafio para você, meu amado. Você... são 31. O mês tem 30 dias, né? Se você pegar o mês de 31, você lê dois provérbios aí, né? Um dia, e nos outros dias você lê um capítulo de provérbios, e um mês você lê inteirinho. Mas não lê por ler. Tenta ler um capítulo de provérbios por dia. Tá? E aí, de cada capítulo, escolhe um provérbio. De cada um deles. Que você um provérbio, um versículo, né? E faz um apanhado de cada capítulo para você. Cada um, é lógico, que não lê vai fazer diferente, né? Aquilo que mais chamou a atenção.
e carrega aquilo com você como um conselho para a tua vida. Lê o capítulo, cada capítulo é um versículo. Você vai escolher um versículo de cada capítulo. Eu vou deixar isso como uma tarefa para você. Ok? E aí, a gente começa com o Eclesiastes. Bem? Alguma pergunta, dúvida? O provérbio é diferente de outros livros, você se percebeu, porque às vezes um provérbio, às vezes ele sozinho já é uma ideia completa. É diferente de outros livros que às vezes... É lógico, tem alguns capítulos de provérbios que nem como eu falo na sabedoria, que traz um conteúdo assim mais abrangente. Mas muitas partes são, cada provérbio às vezes já é uma ideia completa. Vocês compararam isso? Ele não é como, por exemplo, uma narrativa, não é como um livro, por exemplo, você não vai ver provérbios, citação das histórias do Antigo Testamento, ele vai citar princípios dos mandamentos de Deus. Você vai ver muita citação, e se você ver, todas elas são baseadas nos mandamentos de Deus. Então ele é um livro um pouquinho diferente dos outros livros. Ok?